Olá, meu nome é Renato Raiol, sou fundador da Quant, um gabinete dedicado à orientação técnica de construtores que utilizam Light Steel Frame aqui em Portugal. Nesse sexto vídeo da série ABC do Aço Leve, nós vamos falar sobre materiais para revestimento externo de estruturas em Light Steel Frame. Eu vou te apresentar aqui os principais materiais que são aplicados sobre os perfis de aço leve e que na maioria das vezes vai servir de apoio para o sistema ETICS ou sistema Capoto, como também é conhecido, tá bom? Então vamos lá começar a te apresentar esses materiais. Eu vou começar pelo mais conhecido de todos, né? Nosso famoso OSB. Tá? OSB é uma placa feita com tiras de madeiras que elas são orientadas em diferentes posições, tá? E unidas com uma cola especial. Essa característica dá um reforço estrutural a essa placa que bastante superior às demais que eu vou te apresentar aqui hoje. Tá? Um detalhe, quando nós falamos em OSB para utilização no Light Steel Frame, nós estamos falando ali de USB tipo 3. Tá? O que significa esse tipo 3? Significa que essa placa possui características estruturais, ou seja, não é uma placa para você simplesmente fazer um móvel, uma decoração. Tá? E significa também que ela tem uma certa proteção contra a umidade. Eu não estou te falando que a placa é a prova d'água, mas ela com certeza vai resistir ali a apanhar algumas chuvas durante a obra e não vai, digamos assim, estragar. Se você utilizar um USB classe 2, tá? Esse seria um material que ele tem função estrutural, mas ele não tem qualquer proteção contra a água, ou seja, na primeira chuva ele pode estragar. Quando a gente fala de revestimento de paredes exteriores, nós estamos falando ali de espessuras que podem variar de 12 a 15 milímetros. Isso depende muito ali da preferência de cada construtor. Tá? Esse é um material muito utilizado porque, apesar da elevação de preço, ele ainda é o material mais acessível que a gente tem aqui, dos que eu vou apresentar para vocês hoje. Tá? É um material fácil de manusear, ou seja, com uma serra circular para madeira, você faz os cortes necessários e você consegue manusear ele muito bem, sem perigo de quebrar, nem nada disso. Tá? Então esse é um material ainda que vocês veem muito nas obras de Light Steel Frame. Eu vou apresentar aqui também a evolução deles, tá? Que são as placas Dureles, que também é um material, é uma placa de OSB, só que ela vem com uma proteção a mais aqui contra a umidade, tá? Mas não deixa de ser uma placa de OSB. Como nós estamos falando de um material que ele, digamos assim, ele tem uma certa sensibilidade quanto à umidade, tá? Quando a gente utiliza esse material e quando é especificado a membrana de proteção transpirável, nesse caso a membrana tem que ser aplicada sobre o USB, ou seja, nós vamos proteger o USB com a membrana e não, como eu já vi em algumas obras, aplicar a membrana entre o aço e o USB. Esse é o pior dos casos. Tá? Ou você aplica a membrana por cima do USB ou não aplica membrana nenhuma. Tá bom? Então vamos aqui avançar para o próximo material. Nesse segundo grupo eu juntei dois materiais. Um deles é as placas de MGO, tá? Como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma placa de MGO de 12 milímetros. Tá? E aqui nós temos aqui uma placa cimentícia, ou seja, essa aqui é uma placa da Aquapenna, tá? Mas assim, em características, seja mesmo a aparência delas, ao corte e tudo mais, são materiais muito parecidos, tá? A vantagem dessas placas é que elas são resistentes à umidade, ou seja, você não tem que se preocupar ali durante a obra se ela está exposta ali ao tempo. Tá? Também, após a conclusão da obra, não tem nenhum problema se por algum acaso vier a ocorrer alguma infiltração, enfim, algum vazamento de água que não vai afetar esse material, e ele acaba sendo também um material que tem um bom comportamento contra incêndio. Tá? Quando a gente fala de placas para revestimento de paredes exteriores, nós podemos falar ali de uma gama que varia de 10 a 15 milímetros, sendo que o mais utilizado continua a ser as placas de 12 milímetros. O corte desses materiais é feito com serra circular, aquela mesma serra circular que a gente usa para madeira, usa para cortar USB, essa mesma ferramenta que você vai utilizar para fazer o corte desses materiais. Tá? E assim, como ele é um material
que resiste à umidade, resiste à água. Então, assim, quando nós vamos utilizar a barreira de proteção transpirável em obras que utilizam ou OSB ou placa cimentícia, nesse caso, a membrana ela é aplicada sobre o aço. Ou seja, eu montei a estrutura de aço, aplico a membrana e por cima da membrana eu venho e aplico as minhas placas de MGO ou de placa cimentícia. Na maior parte das vezes, esse material aqui ele vai servir como base para a fixação do ETICS, tá? Até mesmo por causa das legislações de isolamento térmico, a gente precisa obter um coeficiente, então assim, vão ser raros os casos onde a gente não vai usar o ETICS sobre esse material. Entretanto, se você tiver alguma situação, algum elemento arquitetônico, enfim, alguma fachada, você possa trabalhar apenas a fixação da placa e depois o barramento geral, o que eu te aconselho? Vá à procura de fornecedores que te vendam o sistema e não te vendam somente a placa. Quando eu falo te vendo o sistema, é o caso, por exemplo, da Knauf Aquapanel. Ele não te vende só a placa, ele te vende a placa, te vende o parafuso, te vende a rede, te vende a massa e tem lá todas as especificações, o passo a passo para você fazer a correta instalação desse material, desse sistema de fachada. Isso porque, se por algum acaso ali ao longo dos anos aparecer algum tipo de fissura na sua fachada, você tem como acionar a assistência técnica deles para verificar se houve ali algum problema com o produto. No entanto, se você compra a placa de um, compra a massa de outro, compra a rede de outro e tiver algum problema no futuro, um vai empurrar o problema para o outro, você nunca vai ter, digamos assim, uma alternativa, uma assistência a quem recorrer, tá bom? Então vou agora te apresentar o nosso terceiro material como opção de revestimento externo das estruturas de aço. Tá? Nesse caso, são as placas Coretec. Tá? Esse é um material, digamos assim, mais recente, é um dos materiais mais novos que eu conheci, tem cerca de 2, 3 anos, tá? Conheci um pouquinho antes da pandemia. É um material que eu gosto muito. É um material feito a partir da reciclagem de alguns subprodutos da indústria automotiva. Tá? Então ele é composto por uma mistura de espuma de poliuretano, tecidos, fibra de vidro e uma resina fenólica, tá? Então assim, o resultado são esses painéis aqui, ó, bem interessantes, tá? É um material bem leve, tá? Resistente, ele tem um bom comportamento termoacústico, tá? Nós temos aqui opções de 10 a 15 milímetros para utilização nas paredes. É um material fácil de cortar, também com uma serra circular para madeira você consegue fazer o corte desses materiais e você consegue manusear ele bem. Ele não é tão quebradiço quanto as placas cimentícias, tá? Ele se assemelha bastante ali ao OSB, sendo que ele não tem problema quanto a água, né? Então, mesma situação. Se houver ali alguma infiltração ou algo do gênero, ele não tem problema nenhum. Eu gosto muito de utilizar esse material aqui nas paredes, tá? Tenho recomendado bastante para alguns clientes esse material. Ele vai servir de base para o sistema ETICS, né? Infelizmente, a gente ainda não tem nenhum material desse aqui para revestimento, digamos assim, revestimento estrutural de lajes, tá? Nós temos uma placa dessa com 19 milímetros, mas ela ainda não tem a resistência estrutural necessária para substituir um OSB de 18 ou 22 milímetros, tá? Como é um material que não tem problema quanto à água, então assim, quando a gente vai aplicar a membrana de proteção transpirável, é a mesma situação do exemplo anterior, ou seja, nós temos a estrutura de aço leve, nós aplicamos ali nossa membrana, o Tyvek, como vocês queiram chamar, e por cima nós aplicamos a nossa placa. E aí fica aqui com a superfície para você poder fixar o ETICS. Agora eu vou te apresentar o quarto produto. Na verdade não é um produto, é uma gama de produtos, porque já existem várias alternativas, várias opções dele no mercado, tá? Que são as placas de fibra de vidro. O que é a placa de fibra de vidro? Uma placa, ela é de fibra de vidro? Não. Na verdade é o seguinte, ela é uma placa muito parecida com um gesso acartonado, só que ao invés do cartão aqui, que tem nas placas de gesso cartonado, nós temos aqui um véu de fibra de vidro, tá? Então isso daqui, ó, é uma película de fibra de vidro
que garante uma resistência bem maior para esse tipo de placa, e também aqui o gesso que compõe aqui o miolo da placa, ele também possui um aditivo, então ele acaba ficando resistente à água. Então é quase como se ele fosse um gesso cartonado para a área externa, só que ele é bem mais resistente, ou seja, ele serve para base para o sistema ETICS, tá? Esse aqui que eu estou mostrando aqui na minha mão é o sistema, é a placa da Glasrock X da placa, tá? Mas hoje em dia quase todas as fabricantes de gesso cartonado possuem uma solução feita em fibra de vidro, tá? A espessura mais comum que vocês vão encontrar é a de 12,5 mm, né? Ou seja, a mesma do gesso cartonado, e a grande facilidade é que você consegue fazer os cortes igual você faz numa placa de gesso cartonado, ou seja, você vem com o X-Ato, corta ali numa face, quebra ela e corta na segunda face, tá? Esse aqui é um material também bastante interessante que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, seja em Portugal, seja no Brasil. É muito comum cada vez mais a gente ver esse material. Aqui em Portugal, como quase sempre, a gente vai utilizar o ETICS, então ele acaba servindo de base para o ETICS. Mas eu já vi lá no Brasil algumas obras em que utilizam a primeira camada de OSB, colocam a membrana de proteção transpirável e depois colocam essa placa e dão um barramento geral nela, tá? Também é uma opção. Aqui em Portugal, por causa da legislação técnica, não sei se a gente consegue alcançar o coeficiente exigido por lei, tá? Bom, pessoal, esses 4 materiais, essas 4 gamas de placas de revestimento que eu apresentei até agora, são soluções que servem de base para o sistema ETICS, para depois você aplicar uma camada de isolamento térmico. Mas eu deixei por último aqui um material que ele acaba, digamos assim, fazendo a função dos dois, tá? Tanto a placa de vedação quanto o isolamento térmico, tá? E esse material está aqui. Tá? É o material Isopro. Essas placas são placas feitas de betão leve, ela tem espessura de 4 mm e vocês podem notar aqui, ó, que tem na composição dela aqui algumas bolinhas de esferovite, ou seja, ela é uma placa de betão leve, mas ele tem um isolamento térmico bastante interessante, tá? Então, o melhor de tudo, se você fizer a configuração dele, esse material na parede externa, depois uma parede de 150 com 2 lãs minerais de 60 mm, mais uma parede interna, um plaqueamento duplo de gesso cartonado, você consegue alcançar todos os coeficientes de todas as zonas climáticas aqui de Portugal. O que isso significa? Que ao utilizar esse material e essa configuração de parede, eu não preciso por cima dele aplicar aqui um ETICS, tá? Basta eu dar um barramento geral que a gente já tem em nossa casa, digamos assim, pronto. Qual que é a grande vantagem disso? Primeiro, é um serviço só, eu não tenho que aplicar, digamos, um OSB para depois aplicar o ETICS, basta eu aplicar esse material. Mas assim, eu vejo que a grande vantagem é para quebrar um pouco o preconceito, o medo de alguns clientes que ainda acham que as construções em aço leve é uma coisa frágil, tá? Então assim, quando você utiliza esse material, você acaba tendo aqui um tato, uma sensação bem mais robusta, tá? E além do que, esse aqui é um ótimo material também resistente contra incêndios, tá? Então eu já vi algumas imagens de uma casa que ficava numa zona que sofreu o incêndio e você vê lá, após o incêndio, não houve nenhum dano da fachada nem nada dessa moradia. A única coisa que ela precisou foi receber uma nova pintura, tá? Isso aqui são placas de 40 mm, como vocês podem ver aqui, ó, ela vem aqui com algumas cantoneiras metálicas no interior, ou seja, isso tudo para dizer o seguinte: com que ferramenta que eu corto esse material? Ou você vai usar uma serra circular com disco diamantado, que é aquela que a gente corta cerâmica, corta tijolo, tá? Ou você vai usar uma rebarbadora grande, aqueles discos grandes. Se for disco diamantado, melhor, porque além dessa parte aqui digamos, de betão leve, a gente tem as cantoneiras metálicas, tá? Esse aqui é um material que não tem problema quanto à água. Então, isso significa dizer o quê? Que a nossa membrana de proteção transpirável, ao ser instalada, ela vai ser instalada entre o aço e o Isopro, tá? Uma outra característica do Isopro é o seguinte: ele também indica no manual de instalação dele você aplicar uma membrana acústica, tá? Um impactodã
entre o aço e a placa de isopro, tá? Então esse aqui também é um cuidado que você tem que ter na hora de instalar esse material por recomendação do fabricante. Bom pessoal, esses são os produtos que eu indico para os meus clientes aqui de Portugal como opção para aplicar no revestimento externo das estruturas de Light Steel Frame. Espero que tenha sido útil, que você tenha conhecido novos produtos. E você que já é construtor, eu queria que você deixasse aqui nos comentários desse vídeo qual é o material que você mais gosta de utilizar. Será que você já utilizou todos? Qual foi a sua experiência com eles? Me conta aqui um pouquinho. E como último recado, só para lembrar, esse aqui é um dos vídeos da série ABC do Aço Leve, uma série com 10 vídeos com informações básicas para quem está entrando no mercado de Light Steel Frame, tá bom? Então não perde, toda segunda-feira à noite, disponível nas nossas redes sociais. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.